Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos e se os vídeos ficarem muito longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que fica melhor e ainda dá para entender. E o tema que eu ia falar hoje é sobre o surgimento desse movimento de direita que se tornou aí o chamada onda conservadora por alguns, e qual que é a origem da composição ideológica disso. Então, né, primeiro queria falar sobre o conceito de ideologia, que hoje de certa forma é vulgarizado e não vulgarizado de forma a se tornar comum o uso do conceito de ideologia, mas ele se tornou comum o uso do conceito de ideologia como algo pejorativo. Então, o que acontece hoje é que todo mundo usa o termo ideologia para designar a ideologia do outro. E nunca, sempre dizendo que a sua própria ideologia, no sentido de convicção em uma proposta política, não é ideologia. É a verdade, o direito natural do ser humano, é qualquer outra coisa, e ideologia é só a convicção política do outro grupo. Então eu acho, se você for ver o conservador vai dizer, não, ideologia, conservadorismo não é ideologia, porque ideologia é uma coisa que é uma fórmula que se impõe à realidade, e o conservadorismo, na verdade, é a aceitação de valores que surgem através da tradição, da realidade histórica, então conservadorismo não é ideologia. O anarcocapitalista vai dizer que o anarcocapitalismo não é ideologia, porque ideologia é uma coisa que surge como um discurso para legitimar o poder político, sei lá, o anarcocapitalismo é contra isso porque é baseado na moral absoluta, natural do direito à propriedade. Sempre tem alguma desculpa para dizer que a sua concepção não é ideologia e a concepção do outro é ideologia. Então, levando isso em consideração, eu acho que a forma como as discussões sobre políticas estão sendo conduzidas no Brasil deveria na verdade, é mais conveniente você elaborar dois conceitos de ideologia. Um conceito de ideologia é a ideologia como um vestido de ideias que o Olavo define como era definido pelo Napoleão, eu acho, sei lá, e que aí seria um discurso que busca ser uma alternativa à realidade, busca ser uma máscara da realidade que é para beneficiar um projeto político, é tudo de ruim. Você pode ter esse conceito de ideologia, só que eu acho que hoje se torna conveniente você usar o conceito de ideologia de outra forma, não pejorativa, mas simplesmente como significado do conjunto de convicções políticas de alguém, conjunto de convicções políticas e as convicções políticas que são baseadas na visão de mundo de alguém. Como a visão de mundo de uma pessoa faz isso se tornar convicções políticas. Então, eu acho que ideologia deve ser visto nesse sentido, não pejorativo também. Que aí você pode dizer que o conservadorismo é ideologia, a direita é ideologia, tudo pode ser visto. Se de alguma forma, um meio de orientar politicamente a visão de mundo de uma pessoa, então é ideologia. Aí isso melhora as discussões. Também, ainda sobre esse ponto da ideologia, tem ligado a essa ideia de ver ideologia de forma pejorativa, a ideia de que ideologia, então, seria algo ruim. Porque sempre que você for ver, por exemplo, na Globo News, os comentaristas lá falando de ideologia, sempre com uma carga pejorativa. Se você for ver o núcleo do governo, os grupos do governo Bolsonaro, aquele que é chamado de núcleo ideológico, é o grupo que, na visão deles, seriam os cristãos fundamentalistas, que querem voltar para a Idade Média, pessoal imbecil, tudo de ruim, é um grupo ideológico. O próprio Bolsonaro, que provavelmente não pensa muito na forma como ele explicava as propostas dele nesse sentido, ele falava que ele não ia ter política ideológica. Ele falava, não, a minha política não vai ter viés ideológico. Então, não, ele falava isso mais na política internacional. Então, o que ele queria dizer?
não vai ter viés ideológico de esquerda, a gente não vai puxar o saco de Venezuela, de Cuba, etc. Aí depois, quando ele quis se aproximar do Trump, falava, olha, não vai ter viés ideológico, mas está tendo viés ideológico. Realmente, se você considerar a ideologia como um conjunto de convicções políticas, estava tendo viés ideológico. E toda a campanha do Bolsonaro é baseada no viés ideológico de direita. A questão é que quando o próprio Bolsonaro adotou o termo ideológico de forma pejorativa, provavelmente repetindo os jargões dos militares que seguem o positivismo, que é a ideologia de que não existe ideologia, de que a pessoa que adota o positivismo é o cara que acha que ele é gostosão, que ele está acima do bem e do mal, então ele está acima de qualquer ideologia. Então, ideologia, visto nesse sentido pejorativo, atrapalha as discussões públicas. Porque então qualquer coisa relacionada à visão de mundo de alguém orientada por valores, na forma como isso se reflete na defesa de uma proposta de ação política, já vira ideologia. Então, basicamente, tipo, não pode ter política orientada por valores, porque aí vai ser ideologia. Só que é inevitável ter uma política orientada por valores. Então, se você admitir isso, as discussões se tornam mais fáceis, porque quando você admite que a ideologia, todo mundo tem uma ideologia, como a esquerda faz, eles partem do princípio de que todo mundo tem ideologia, pelos motivos malucos deles lá, mas eles acabam, nesse ponto, estando certos, mais certos do que os positivistas e esse pessoal conservador que usa isso, de certa forma. Enfim, isso foi aí a introdução, um ponto que parece que eu me afastei da proposta inicial, mas a questão é que a definição de ideologia nesse sentido é importante para você dizer como o conservadorismo, como ideologia se formou e como essa onda se formou aí em torno do Olavo, etc. Por que eu acho que foi em torno do Olavo? Primeiramente, eu acredito que quando que o momento histórico em que os ideais da direita se tornaram mais fortes foi a partir de 2013. Tiveram aquelas manifestações doidas lá que não tinham bandeira e tal, mas todos os jovens participaram como forma de demonstrar insatisfação no geral com a classe política. Então acontece que a partir daí, aquela manifestação por si só não deu em nada, porque não tinha objetivo, etc. Mas diretamente não deu em nada. Só que indiretamente ela fomentou o aumento das discussões sobre política. Então o pessoal que não sabia direito o que era naquela época, o que era direita e esquerda, sei lá, começou a discutir sobre isso. E aí a partir de 2013, se você for ver as redes sociais, Facebook, o YouTube, as discussões na internet, você percebe que começaram a ser veiculados conceitos como anarcocapitalismo, libertarianismo, conservadorismo, porque antes já existia no Brasil grupos de pesquisa sobre o liberalismo, anarcocapitalismo, sei lá, mas eram grupos muito restritos aos estudantes de economia e tal, e eram núcleos, grupinhos fechados, não tinham grande alcance. E o conservadorismo praticamente não tinha nem grupinho fechado, era só o grupo de leitores do Olavo de Carvalho, talvez, que já existia, já era mais ou menos possível identificar um grupo social tal, mas era uma coisa que não era difundido de forma suficiente na sociedade para se tornar um movimento ideológico realmente significativo nas disputas políticas. Então, então foi a partir daí que o Olavo, que era meio que um exilado da internet, das comunidades do Orkut, que todo mundo esculhambava ele acabou sendo correspondente internacional, virando correspondente internacional. Tinha o True Outspeak, que era muito esculhambado. Aí acabou que, depois dessa época, e por causa desse contexto histórico, ele acabou tendo as ideias muito mais difundidas. Tanto que eu acho que foi nesse 2013 que foi lançado O Mínimo que Você Precisa Saber, que foi best-seller e etc. E a partir daí, enquanto a esquerda sempre teve uma coerência no sentido de ter um grupo que é voltado para o objetivo de difundir aquelas ideias para criar um movimento político maior, a direita era algo meio perdido, eram grupos pequenos de intelectuais, apesar do liberalismo ser mais organizado, pelo fato do liberalismo ser doutrinariamente mais coeso, no sentido de expor uma doutrina, expor uma tese e
tem os adeptos ali daquilo. E o conservadorismo não tem tanta preocupação com isso, até eu vou falar mais sobre isso depois. Mas acaba que os grupos liberais tinham, só que era muito pequeno, e o conservador praticamente não tinha. Praticamente podia-se dizer que eram alguns leitores e simpatizantes do Olavo só. E a massa brasileira dizem que é conservadora, mas eu acho isso problemático, porque eles poderiam ser conservadores no sentido pessoal, eles poderiam ter inclinações comportamentais conservadoras, mas isso não quer dizer que eles fossem conservadores no sentido político realmente, porque o cara ser, sei lá, preconceituoso, não gostar de drogas, etc., isso não quer dizer que ele é conservador, porque ele pode ser tudo isso e votar no PT, votar na esquerda, e o outro cara pode ser pessoalmente imoral, vamos dizer, e mesmo assim tem concepções políticas conservadoras. E o que aconteceu no povo brasileiro era isso, tinha uma massa muito grande que era conservadora no sentido pessoal, mas não tinha uma concepção política que defendia o conservadorismo, e acabava que, tipo, grupos que apoiavam o Enéas, que apoiavam o leitores ou pessoas que apoiavam o Olavo, eram grupos assim dispersos na sociedade, não tinha um movimento político. E a partir de 2013, as discussões aumentaram e o resultado disso foi o crescimento do apoio ao Bolsonaro. Desde 2014, com as eleições lá do Aécio, etc. 2014 a direita já estava mais ou menos formada e atuante. Que se refletia na internet com apoio forte ao Aécio. Mas ainda não era nada perto do que se tornou depois, porque nessa época a ideia de direita era só o antipetismo, basicamente. Então, com essa história aí da organização aí da direita em torno do apoio ao Aécio, e depois com a crise econômica, que deu muita merda, que resultou no impeachment da Dilma, essa época aí foi a era de ouro do começo aí da direita. Então, essa época é muito importante ser estudada, eu acho, para entender isso. E depois, né, do governo Temer já começou a entrar em certo, a direita começou a entrar em certo declínio, não no sentido político, porque o auge, na verdade, do poder da direita, pelo menos em teoria, veio depois com a eleição do Bolsonaro, mas no sentido cultural, no sentido do, da forma como ela estava sendo criada na esfera cultural. Porque o pessoal parou de discutir e de tentar estabelecer o que era direita e começou a se preocupar mais com críticas diretas ao governo. Mas isso eu acho que eu vou deixar para o próximo vídeo. Por enquanto é isso. Muito obrigado.